Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de matemática de hoje, nós vamos continuar falando sobre operações com números decimais, sendo que na aula de hoje, vocês só vão efetuar contas que envolvam a subtração, são contas que tem esse sinal aqui, ó, de menos, que nos dá a ideia de subtrair, retirar elementos. Antes de efetuar essas contas aqui que eu trouxe como exemplos, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 244. Lá no final dessa página está falando, tem 3 tópicos aí que vocês precisam observar no momento em que vocês forem efetuar essas contas. No primeiro tópico está assim: escrever o subtraindo embaixo do diminuendo, de modo que as ordens se correspondam. Assim, uma vírgula estará embaixo da outra vírgula. Segundo tópico, igualar o número de casas decimais. Onde não houver algarismos, completar com zeros. Terceiro tópico, subtrair os números do mesmo modo que se faz com números inteiros. No resultado da subtração, a vírgula também deve estar alinhada com as vírgulas do minuendo e do subtraindo. Então, só para relembrar, aqui ó, eu chamo esse primeiro número aqui eu chamo de minuendo. O subtraindo e o resto, né, o que sobra na minha conta, eu chamo de resto ou diferença. Então, vocês vão calcular essas contas da mesma forma que vocês calculam as contas com os números inteiros. Só que vocês vão precisar observar as vírgulas. Elas precisam estar fazendo essa separação da parte inteira da parte decimal, ok? Então, vamos lá. Eu vou realizar essas contas aqui com vocês para vocês observarem melhor. A primeira continha aqui, ó, eu sempre começo da direita para a esquerda. 4, tirei 3, sobrou 1. Se eu tenho 1, não tirei nada, permaneci com 1. E vou lá e acrescento a vírgula sempre na mesma direção, dividindo a parte decimal da parte inteira. O segundo exemplo, eu tenho 2 menos 4. Eu sei que 2 é menor que 4, então o que eu preciso fazer? Pedir emprestado. Então aqui vai valer de 12. 12, tirei 4, sobrou 8. Se era 4, emprestou para lá, ficou 3. 3 tira 2, 1. Se eu tenho 3, tirei 1, 2. E acrescento a vírgula. É a mesma coisa que vocês fazem com as contas com os números inteiros. A diferença é que agora eu tenho a vírgula, para separar a parte inteira da parte decimal. Aqui eu tenho 8, tirei 2, sobra 6. 1 menos 1, nada. E acrescentei a vírgula. Aqui, 8 tira 9, não tem como, porque 8 é menor que 9, então eu vou pedir emprestado. Vou colocar aqui, fica valendo de 18. 18 tira 9, 9. Se era 4, ficou valendo de 3. 3 tira 1, 2. 2 tira 1, 1 e acrescentei a vírgula. Aqui, 2 é menor que 9, né? Então vou pedir emprestado também. 12, ficou valendo de 12. 12 tirou 9, 3. Se era 7, ficou valendo de 6. 6 tira 4, 2. Se eu tenho 1, não tirei nada, permaneci com 1. E acrescentei a vírgula. Vocês observaram que não tem mistério. Basta eu calcular, normalmente, se o número for menor, eu preciso pedir emprestado, né? Como eu faço, como vocês sempre fizeram até então com as contas com os números inteiros. E não esqueçam de, no momento em que vocês forem calcular, se não tiver um número naquela casa decimal, né, naquela parte, ou na parte inteira ou na parte decimal, vocês vão acrescentar, preencher esse espaço, essa casa, com o número 0, tá bom? Então vamos lá. As atividades começam na página 245. Aí no número 1 está assim: calcule as subtrações utilizando os quadros de ordens. Então vocês vão olhar lá, no caso tem A, B, C e D. E vocês vão colocar os números nos lugares corretos, né? Quem é a unidade, os números que correspondem às unidades, os décimos, aí temos centésimos também na letra C. E na letra D temos unidade, décimos, centésimos e milésimos. Então vocês vão pegar os números que estão aí ao lado e vão colocá-los no quadro valor de lugar, no seu lugar correspondente. No caso, quando não tiver um número naquela casa, vocês vão preencher o espaço com o número 0. Tá bom? Vocês vão realizar no quadro valor de lugar e depois vão colocar o resultado na linha.
Página 246, número 2. Calcule o resultado das subtrações a seguir. Então, vocês podem calcular numa folha à parte, num bloquinho. Vocês vão calcular e vão colocar o resultado aí na linha. Vocês vão calcular como a tia fez aqui, ó. E quando não tiver número naquela casa decimal, né, no momento que vocês forem calcular, vocês vão preencher essa casa com o número 0. Número 3, preencha os espaços fazendo as operações de acordo com as setas coloridas. Então, vocês vão seguir aí, né, de acordo com as setas e vão fazer a soma ou a subtração e vão colocar os resultados dentro dos quadrados, tá bom? Número 4, complete os espaços com os números que faltam. Então, eu tenho aí, em algumas letras, eu tenho a primeira parte, a primeira parcela, porque na letra A e B são continhas de adição, e na C e D são continhas de subtração. Então, vocês vão calcular o número, vocês vão colocar aí no espaço o número que está faltando. Por exemplo, na letra A eu tenho esse número aqui, vou botar aqui, número 4, vou fazer só a letra A para vocês prestarem atenção e vocês vão fazer as demais. Na letra A está assim. Aí aqui o espaço, sinal de mais, o espaço igual 21,2. Como vocês podem fazer esse cálculo? Normalmente a gente usa a operação inversa para poder achar os resultados. É a forma mais fácil, né? Porque eu preciso calcular para saber o número que está faltando aí. Então eu vou pegar esse resultado menos o número que está aqui. Aí agora eu vou fazer a subtração. Se eu tenho 2, tirei nada, permaneci com 2. 0 eu posso tirar 8, pego emprestado. Fica valendo de 10, 10 tira 8, 2. Aqui fica valendo de 20. 20, tiro 14, sobra 6. Então aí nesse espaço vocês vão completar na letra A. 6,22. Aí aqui é o resultado da letra A. Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B. Vocês podem pegar os valores que estão aí, no caso na letra A, e vão fazer a subtração. E na letra B, vocês vão pegar os valores que estão aí e vão somar, para vocês acharem o resultado que está faltando. Na página 247, são probleminhas que vocês vão precisar calcular aí. Eu vou fazer a leitura do enunciado e vou armar aqui as continhas. E em casa, vocês vão fazer vão efetuar essas contas, tá bom? No número 1 está assim: Jéssica nasceu com 3,25 kg. Um mês depois, já tinha ganhado 0,65 kg. Quantos quilogramas Jéssica tinha com um mês de vida? Então, aí vocês vão fazer uma adição. Vocês vão pegar esses valores e vão somar. Então, vai ficar 3,25 mais 0,65. Aí aqui vocês calculando vão achar o resultado e vão colocar a resposta na linha. Número 2. Luiz tem 1,20 metros de altura e Márcio 1,65 metros. Qual é o mais alto e quantos metros tem a mais de altura? Então vocês vão fazer aí uma subtração no número 2. Vocês vão pegar o primeiro valor, 1,65 menos 1, lembrando que aqui eu leio 1,65 m, 1,20 m, mas eu li como está aí no enunciado, tá bom? Porque o que tá para cá, ó, antes, eu chamo de metro, e aqui são os centímetros. Aí vocês vão fazer essa subtração no número 2 e vão colocar a resposta na linha, de acordo com a pergunta. Número 3, quantos centímetros faltam para 79 centésimos, quantos centésimos faltam para 79 centésimos atingirem o inteiro? Sabemos que o inteiro tem 100 centésimos, então vocês vão botar o 100 menos os 79 centésimos que está falando aí no enunciado. E vão fazer a subtração e vão colocar o resultado. Número 4, de uma garrafa de 1,5 litros de suco, Elisa tomou 0,25 litros e Leonardo 0,35 litros. Quantos litros de suco restaram na garrafa? Então, aí vocês vão fazer duas continhas. No número 4, eu vou pegar o primeiro valor, 1,5 litros, tá? No caso, 1,5 litros, menos o primeiro valor aí, que foi que Elisa tomou. Então, aqui vocês vão encontrar o primeiro valor. Depois, vocês vão pegar esse resultado aqui
e vão diminuir pelo valor do que Leonardo tomou, que é 0,35. E aqui vocês vão encontrar o segundo resultado. Aí, nesse segundo resultado, que é a resposta do que restou na garrafa, tá bom? Então, finalizamos aqui as atividades do livro. Hoje vocês não farão atividades no caderno, farão somente essas páginas aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo que estamos à disposição. Um abraço e tchau, tchau!